Boa noite a todos, com muita alegria, mais uma oportunidade de nos unirmos para falar dos ensinamentos de Jesus, essa oportunidade abençoada do nosso encontro semanal, do União Espírita Luz Divina, e nós vamos acompanhar a nossa amiga Laís, que vai fazer a prece por nós. Boa noite a todos. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos juntos, agradecer a Deus em primeiro lugar, ao Mestre Jesus, agradecer a toda a espiritualidade que vem preparando nossos lares, a nossa mente e os nossos sentimentos para receber hoje a palestra de um tema tão importante e tão sentimental para todos nós, que a gente sempre precisa saber usar e saber o que é a fé nas nossas vidas. Vamos pedir a toda a espiritualidade que nos dê a oportunidade de que cada mensagem seja entrada na nossa mente e na nossa alma, para que a gente possa levar as palavras e as mensagens para a nossa rotina do dia a dia. E quem sabe também inspirar outras pessoas que não podem estar aqui no momento. E para abrir os trabalhos de hoje, eu gostaria de fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Gratidão, querida. Alguns amigos foram entrando, sejam todos bem-vindos. O tema de hoje ele é bastante motivador, eu digo aconchegante, né? E quem vai conversar com a gente é a Clarissa. A Clarissa participava com a gente de terça-feira no departamento de ensino, é alguém muito querida da equipe. Seja bem-vinda, querida. Boa noite, Luz. Boa noite a todos. Uma feliz sexta-feira, um término de semana para muitos. E é sempre uma alegria estar aqui. É muito bom poder compartilhar com vocês essa vibração que eu sempre sinto nessa acolhida aqui no Luz Divina. É muito bom. E o tema de hoje é o poder da fé. Nós vamos visitar esse assunto, essa caminhada, como eu sempre comento, não é? Falando um pouco sobre Jesus, que ele nos fala sobre a fé e o nosso entendimento nos dias de hoje e como é que a gente traz isso no nosso coração. O tema de hoje, ele vem inspirado no Evangelho, no capítulo 19, fala da fé que transporta montanhas. Eu não sei se todos conhecem essa passagem de Jesus, quando ele fala sobre a fé que transporta montanhas. Jesus passando pelo povo, falando sobre o reino de Deus, deixando sua mensagem. Ele foi abordado por um pai que, já em desespero, sem mais saber o que fazia com seu filho, procurou a Jesus para dizer: por favor, salve meu filho. Já não sei mais o que faço. Seus apóstolos, seus discípulos não puderam me ajudar. Preciso de ti. E Jesus, nesse momento, ficou consternado. Ficou, eu diria no nosso linguajar, aborrecido, mas acho bem difícil que Jesus tenha se aborrecido. Mas a transcrição do Evangelho diz que Jesus olhou para os discípulos e disse:
Por quanto tempo mais tenho que ficar aqui? Quanto tempo mais passarei por isso? Homens de pouca fé. Jesus estava se referindo à referência que eles faziam, à identificação apenas com a matéria. Jesus abordou então o filho deste homem e tratou com bastante firmeza e amor aos espíritos que o obsediavam. E ali foi então percebido e notado e registrado como um milagre. E Jesus volta a eles e diz: se tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, seriam capazes de dizer à montanha: saia daqui e vai para lá. Essa passagem está em Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, e traz a abordagem desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu pergunto: que montanhas são essas? Qual é a real necessidade de movermos as montanhas? É claro que Jesus, mais uma vez, não queria se referir às montanhas, literalmente. Mas quais são então essas montanhas? E eu digo que elas são as nossas dificuldades, a nossa resistência, a má vontade. A fé, mesmo que ela seja tão pequena como um grão de mostarda, ela tem essa força, esse poder de nos fazer perseverar. Ela cria a energia e os recursos para a nossa caminhada. Essas são as montanhas, como nos esclarece no Evangelho. Mas por que movê-las? Porque eu preciso de fé para mover. Porque eu preciso mexer dentro de mim. Porque quando a gente fala, minha fé vai mover aquilo que está lá fora, é quando eu me coloco numa posição de que eu vou corrigir o que está lá fora. Eu vou corrigir o outro, eu vou corrigir a empresa, o negócio, eu vou corrigir a política, eu vou corrigir o meu condomínio. Jesus não falou disso. Não é ao outro que ele diz para que nós transformemos. É a nós. Quando a gente vai tomando contato, que a fé tem o propósito de mover as montanhas de quem já fomos, as montanhas da nossa resistência, da nossa dificuldade em aceitar aquilo que é necessário mudar dentro de nós. O preconceito, a resistência em entender que cada um tem o seu próprio jeito, que as coisas são como elas precisam ser e que a mudança possível ela acontece dentro de mim. E essas são, sim, as montanhas mais difíceis. Bom, conhecendo um pouco desse tema que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, eu falo também, fé em que Jesus se referia? Fé em quem? De onde vem a fé? Como ela parte? Como ela nasce em nós? A confiança do homem, né? A nossa confiança em nossas próprias forças, advém da fé. O que a gente comumente confunde com otimismo. Vamos lá, vai dar certo, eu acredito, eu confio que vai dar tudo certo. A fé vai além. A fé, ela é responsável por grandes realizações. A fé tem um poder de ampliar o magnetismo. Ao conhecermos das leis de Deus, vamos entendendo o mecanismo da vida
e aí sim podendo aplicar uma fé consciente. E sim, Jesus falava e fala dessa fé em Deus. Mas quando a gente tem fé, a gente pensa só nessa fé que eu, pessoa ainda que erra, que tem dificuldades com as suas montanhas, nessa fé que eu consigo ter, que se apoia em quê? E Jesus tendo dito que essa fé se relaciona com Deus, é preciso que nós entendamos que essa fé não é desse ser que ainda é do ser criado por Deus, onde dentro de nós existe a centelha que partiu dele, dessa energia que nos criou, desse ser, desse Pai. A fé forte, pautada, bem construída, ela se relaciona com essa centelha de Deus que vive em nós. E quanto mais a gente se aproxima disso, a gente toma contato com esse poder, com essa força, com essa fonte de que tudo há. E isso requer que a gente construa esse relacionamento. Lembrando que fé não pode ser atrapalhada com otimismo. A doutrina nos ensina que a nossa fé precisa ser raciocinada. Ela precisa ser forte o suficiente para ser confrontada com fatos. E a gente tende a olhar a fé como algo mais abstrato, algo que a gente não explica, a gente sente. A doutrina não está querendo dizer que a gente tem que provar o porquê da fé como é a fé. Não é uma prova entre a fé e a ciência. O que a doutrina traz é que nós precisamos conhecer como eu construo a minha fé. Porque parece não só bonito, mas ideal e adequado que nós, cristãos, praticantes de uma doutrina tão amorosa, acolhedora e esclarecedora, tenhamos fé. Dificilmente vamos encontrar alguém, no máximo desanimado, mas fala, não perca a fé, não, fé eu tenho, ai, mas está difícil. Fé eu tenho, mas olha, não colabora. Fé, não, ainda não tem. A virtude, que é a fé, ela tem a ver com fidelidade. Essa até é a origem da palavra. Fé não tem a ver com acreditar. Fé tem a ver com confiar. Fé, na sua origem, é uma palavra que se relaciona com fidelidade. Fidelidade na minha relação com Deus, na minha relação com o Criador. E confiar. Acreditar é diferente de confiar. Eu acredito que eu estou nessa vida com um propósito. Eu sei, faz sentido. Nós estudamos isso. Eu acredito que tudo vai ficar bem. Sim, é isso que a gente estuda. Quando a gente se aprofunda nas leis divinas, é isso que a gente aprende. E aí é a construção desse concreto, é a construção do saber o porquê e para quê. Mas e confiar? Confiar em Deus. Quando as coisas fogem ao controle do que eu entendo, do que alcança tudo que já foi estudado, ouvido, lido, reflexionado.
essa relação com Deus de fidelidade, confiar, entender. Essa é construção da fé. Quando o Evangelho vem nos trazer o poder da fé, que está em nossas mãos, ao longo do capítulo, quando os Espíritos vão dizendo, você não pode imaginar o poder que existe em você, a ser alavancado pela sua fé. Parece o segredo, né? Não, mentaliza, confia que vai dar certo. Tá. Não foi isso que Jesus quis dizer. Não é isso que está na doutrina. É além. E ele vai explicar justamente, ou inclusive, esse magnetismo que é potencializado pela fé. Nessa confiança em Deus, vou contar para vocês rapidinho uma história de um alpinista. Já experiente, decidiu que queria escalar o Aconcagua, que isso lhe traria a glória que lhe faltava. Então ele se preparou, chegou ao pé da montanha, falou, bom, tô pronto. Era um dia de uma neblina muito densa. Ele falou, bom, cheguei até aqui, vamos embora, tenho que subir. Não fez isso em equipe, decidiu que essa seria uma conquista individual e se propôs a subir. Escalou, escalou, o dia transcorreu, a neblina não passou, a noite ia se aproximando, ele não avançou na velocidade que esperava e continuou. Percebeu que a noite se aproximaria, ele não estava preparado para passar a noite e ele perseverou, insistiu, continuou a escalar. Faltando 100 metros para o cume, ele tropeça e cai, e cai, e cai. Sendo um alpinista experiente, durante a subida, ele foi se protegendo, foi colocando as estacas, foi trocando as travas de segurança. Então, nessa queda, ele sentiu um puxão, quase o partiu ao meio. Mas foi salvo, naquele momento, por uma das cordas. Mas ele se viu preso pelos pés, de cabeça para baixo, numa noite muito fria. E ele falou, o que eu faço agora? E naquele momento, sozinho, à noite, num frio congelante, ele se lembrou de Deus. E disse, Deus, me ajude. Por favor, me ajude. E ele pediu com muita firmeza no seu coração, quando ouviu uma voz. O que você quer de mim? Ele, espantado, disse, Deus, eu quero que você me salve. Mas você acredita realmente em mim? Claro que eu acredito, eu chamei, você me respondeu. Me salva, por favor, me salva. E ele ouviu. Corte a corda. E ele pensou. Ele estava pendurado por essa corda. Tudo que ele tinha era essa corda. E a voz de novo disse, corte a corda. Na manhã seguinte, a equipe de resgate vai ao ponto onde encontra um alpinista. Morto. A 2 metros do chão, preso pela corda no seu pé. É só uma história para a gente pensar se a gente acredita ou se a gente confia. Essa relação íntima, pessoal com Deus, ela é não só o ponto de partida,
mas ela é toda a nossa trajetória de fé. Quando a gente toma isso como verdade para o nosso coração e se acalma. Uma outra lição primorosa que esse capítulo no Evangelho nos traz é falar sobre a calma. A fé, ela não se abala, ela não agride, ela não se arvora. A fé, ela nos convida a ter calma. A calma daquele que confia que tudo está sob o comando do Criador, em que tudo há uma explicação, às vezes muito maior do que o nosso conhecimento, a nossa capacidade ou as nossas montanhas nos permitem enxergar. Jesus não disse para afastar a montanha lá fora. Eram as nossas. E é com a fé. E essa fé se estabelece e se perpetua quanto mais próximo, mais profundo é o nosso relacionamento com Deus, é a nossa fidelidade, é a nossa confiança. E ele fecha o capítulo com algo que eu quero encerrar, para a Luz não me puxar a orelha, que a gente combinou meia hora. Ele fala que a fé é mãe da esperança e da caridade. E esse é o convite. A gente exercita muito o retirar as montanhas quando vai ao encontro do próximo. Quando enche o coração daquela bênção, daquela alegria e daquele alimento que é estar a serviço da vida, a serviço do bem. E eu vou sempre lembrar pra gente que o meu próximo está bem próximo, dentro de casa, na minha família, no meu ambiente de trabalho. Que o exercício da fé seja algo que nos alimente, que nos fortaleça e que a gente lembre que é um exercício, que é treino, que é prática, que é comunhão com aquele que nos criou e vive em nós. Ter otimismo é importante, perseverar é muito importante. Manter-se em conexão com a espiritualidade é muito importante. Mas isso não nos ampara quando só tem uma corda nos segurando pelos pés, de cabeça para baixo, num frio congelante. É Deus. E esse Pai amoroso não só sabe como criou todas as coisas. E se a gente está disposto a começar um relacionamento fiel, de confiança, cada vez mais a gente vai sentir no coração essa paz, essa calma que nos faz cortar a corda muitas vezes. Eu me lembro de um psicólogo que um dia me disse que era necessário soltar a bordinha da vida. Flui, flua, permita que as leis de Deus fluam na sua vida. E dá para construir muito conhecimento nesse tema da fé. O magnetismo, as coisas que são possíveis realizar, a motivação, a energia, o empenho. É uma viagem muito prazerosa conhecer mais sobre a fé e nos alimentarmos disso. Mas conhecimento sem a vivência em Jesus, sem a confiança em Deus, ela pode ser só conhecimento. Mas permita que seja essa fé que transforme a sua vida, que te ajude a mover as suas montanhas,
Às vezes os pedregulhos, né? Aí de novo tem louça para lavar, mas de novo vou ter que arrumar isso. São nossos pedregulhos, às vezes viram montanhas. E coisas mais profundas que cada um de nós sabe aonde é que está o cume dessa montanha e onde é que está a base. Então, compete a nós nos munirmos desse amor, do conhecimento e da confiança que Jesus nos ensina a ter no Pai. Isso que eu queria hoje compartilhar com vocês. Se eu começar a segunda sessão aqui, a gente vai virar telecine. Não, supercine, nem lembro como é que a gente chamava antes, que varava à noite. Mas queria compartilhar isso com vocês. Foi um tema que me visitou recentemente e fez muito bem ao meu coração. E eu sempre procuro trazer aqui algo que faça sentido para mim, que acalanta meu coração, que me aquece e que me ajuda nessa caminhada, vivendo nesse momento que por vezes nós pensamos, que hora que eu escolhi, hein? Ou eu posso pensar, que bom que eu escolhi agora. Muita coisa mudando, que requer que a gente pense na mudança de dentro para fora. Muitas montanhas que se apresentam e a gente não sabe como fazer. Mas esse é um momento tão belo de ser vivido, que nós pedimos tanto. Às vezes a gente fala, eu pedi mesmo? Ou me empurraram? Mas é o momento certo, na vivência certa, com a experiência que a gente já amealhou, a gente já tem essa capacidade, que a gente faça o melhor dessa oportunidade. E se reerga, né? Que a gente se levante, porque tropeçar faz parte, mas desistir nunca. E que a nossa fé cresça para além do nosso otimismo, e que essa paz dessa fé sólida em Deus seja o combustível que nos abasteça principalmente com a corda no pé, na noite gelada. Obrigada de novo, Luz, obrigada a todos. Pelo papo que eu falo daqui, né? Oi, querida. Eu vou pedir para você ficar com a peteca mais um pouco. Comenta um pouquinho o que significa magnetismo na questão desse fortalecimento. Quando eu quero deixar registrado que foi a Luz que falou, tá bom? Quando a gente se aprofunda nesse entendimento e nesse conhecimento, porque a fé ela tem uma aplicação direta e especial na ação magnética. Quando a gente estuda esse trecho que Jesus diz, se a sua fé, por menor que ela seja, ela é capaz de grandes transformações, ele estava falando da força do pensamento. E eu brinco com o segredo, porque é uma referência externa à doutrina. Eu já falei isso aqui em algum dos nossos encontros, ou alguns, porque eu tendo a ser repetitiva, que é a verdade não é exclusividade dos cristãos, muito menos dos espíritas. Deus criou a todos nós. Deus dá a todos nós as mesmas oportunidades. Então, eu faço essa referência do segredo, que ele é externo, e outras até, mas existe ali um ponto que se encontra com o que a gente aprende na lei de Deus. A força do pensamento. Quando a gente aplica nesse pensamento ação. Quando a gente repete, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Quando você muda a atitude, parece que você vê as coisas de um outro jeito. Esse processo,
onde você aplica a força do seu pensamento de forma dirigida. O poder da fé, quando você entende o processo das coisas. Isso não quer dizer fazer um milagre sem ele ter uma base. Isso quer dizer quando você está fluindo em harmonia com as leis de Deus. Isso não quer dizer, eu vou mentalizar porque eu vou ter um carro novo. As leis de Deus não estão a serviço do supérfluo e do transitório. Quando a gente fala em operar milagres, em operar curas, em operar mudanças, é quando a gente compreende racionalmente a lei que se aplica àquela situação, por que aquilo está sendo vivido, o que aquilo traz, o que aquilo se propõe, qual é o propósito. Eu me harmonizo e no meu pensamento, na energia que parte de mim, há a transformação. O magnetismo, que eu brinco com ou sem o poder da imposição das mãos. Então é fluir em harmonia, conhecer dessas leis, entender esse processo. Me harmonizo, passo a ser parte desse processo e o que emana de mim está em harmonia com o que Deus criou. Então, nisso, quando a gente fala da fé, lembra que eu falei, esse confiar em Deus é no que Ele criou. E a gente já falou aqui no encontro sobre as leis que regem todo o universo. Então, nesse processo onde eu me conecto com Deus, passo a ter uma relação próxima de confiança e entendimento, o que parte de mim flui nessa mesma energia, nessa mesma vibração. E isso é o que impacta no magnetismo que vai também partir do meu campo vibratório. Então, é um pouco disso para ser sucinta. Segura a boca! É isso aí, querida. O tema é propício para ficarmos aqui conversando. Querida, fala. Desculpa. Agora vai ser minha. A falta de fé. Só queria deixar um recado de rodapé de página. É a porta de entrada para a visita daqueles irmãos que ainda olham para nós como aqueles que fomos, como o mal que causamos e querem hoje ainda quitar essas contas. Irmãos nossos que aproveitam-se ou se beneficiam das nossas baixas vibrações. Lembra? Fé conectada com Deus, vibração plena, harmoniosa, magnetismo de cura, poder de transformação. Falta da fé, desconexão de Deus, distanciamento dessa força que flui da vida. Espaço para que aquela situação que ainda me acompanha. Então, a falta de fé é uma porta aberta para aquilo de negativo que pode nos visitar e que nem sempre a gente está pronto para lidar. Então, nota de rodapé fechada. Essa janelinha que você abriu, ela é muito importante, é um assunto bastante profundo, que é a obsessão, né? A gente sempre joga a culpa no outro quando existe um processo obsessivo, a culpa é do outro. Não, a origem está em mim, né? Então, juntando o poder da fé, o tema para harmonizar tudo isso é o perdão. O único caminho possível para que o poder da fé se concretize para os nossos momentos de fragilidade, que ainda temos muitos. Então, o auto-perdão e o perdão. E agora quem vai parar de falar sou eu. Eu vou jogar a peteca para vocês como uma sugestão. Que tal vocês darem, como diz um amigo nosso, testemunho de situações de vocês que a gente possa falar sobre poder da fé.
Quem quer começar? Abre o microfone, fala o seu nome. É que é um assunto que a gente tem tantos detalhes no dia a dia, situações que a gente já viveu e que foi aquilo tudo que foi falado, né? Que deu o suporte para que a gente vivesse o dia seguinte de maneira mais harmoniosa. Vamos lá, vamos aproveitar esses minutos e compartilhar. Quem começa? Ou eu vou cutucar. Vamos lá, gente. A Laís está querendo falar? Não? Eu vou aqui na minha tela. A Dani Fala. sinalizou. Cadê? Dani? Ok. Ai, Clarissa, belíssimas palavras. Realmente, assim, muito animador, muito acolhedor mesmo. E essa questão de dar um testemunho me veio, né, enquanto você estava falando, porque eu vivenciei realmente essa calma, essa, essa conexão, quando eu me acalmei, quando eu me recolhi e quando eu fui muito sincera, né, no meu pedido de ajuda. Mas uma das coisas que eu acho que também é importante ressaltar, e isso aconteceu para mim quando eu me divorciei no Brasil e eu não tinha mais nada para fazer no Brasil, né? Então, assim, eu não tinha emprego, eu não tinha nada, né? Apesar da minha família toda morar aí, eu não tinha nenhuma perspectiva de vida no Brasil. E quando eu passei pelo processo do divórcio e foi doloroso e foi triste, mas quando eu me acalmei, eu me recolhi, me veio muito, de uma maneira muito natural, essa coisa de você tem que voltar para o seu lugar, né? Só que para eu poder voltar para o meu lugar, eu tive que deixar o medo de lado, né? E isso, para quem me conhece, aqui de outros tempos nesse grupo, sabe que eu sou apaixonada por animais e eu tinha duas cachorras lindas, maravilhosas, que eram as minhas filhas, né? E durante o processo de divórcio, nós tínhamos guarda compartilhada delas. E eu sabia que se fosse para eu voltar para o meu lugar, eu teria que abrir mão delas. E isso doeu muito. Eu acho que eu chorei, porque eu já sabia que isso ia acontecer, né? Já tem aquela sementinha que está ali no seu coração, que está crescendo, que já estava me preparando, antes até, né, desse momento final, para que eu pudesse conseguir abrir mão delas. E eu chorei por 6 meses sem parar, né, sabendo que eu teria que abrir mão delas e provavelmente nunca mais voltaria a vê-las, e foi exatamente o que aconteceu. E também deixar o medo de lado do desconhecido, né? Como esse alpinista estava no escuro, ele não conseguia enxergar, eu também não conseguia enxergar o que ia acontecer quando eu voltasse para cá. E aí, com uma passagem na mão e 2 malas, eu simplesmente embarquei e resolvi que eu ia voltar para o meu lugar, que é aqui. Mas eu cheguei sem ter lugar para ficar, sem ter onde morar, sem emprego, e, e deu um medo danado, né, de falar, puxa, porque todo mundo, a coisa mais fácil, a opção mais fácil, sempre, de todo mundo que estava ao redor, né, família, amigos, era, ai, você é louca, por que você vai fazer isso? A família está aqui.
mas não é o meu lugar, né? Não é aí que eu preciso estar, é aqui que eu preciso estar. E foi realmente a fé que me ajudou a voltar e reconstruir a minha vida aqui. E eu acho que requeriu de mim muita coragem também para poder abrir mão das coisas, né, do que eu tive que abrir mão, poder ter coragem. A fé, eu acho que ela requer coragem também, porque a gente pede ajuda, mas quando ele fala corta a corda, não é todo mundo, né, que quer cortar a corda, porque tá escuro, você não sabe, você não enxerga, é complicado. Mas fica aí o meu testemunho de que a fé, ela funciona. Obrigada, querida. Posso falar? Laís, Agora deu vontade. você estava com carinha de que tem muito para falar. Então, é que é engraçado, né? Eu tava pensando e me veio uma história muito parecida com a da Dani. E aí eu achei que vale a pena falar. A minha situação foi ao contrário. Eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos e eu fui por influência de uma tia minha, que ela ama os Estados Unidos, que até ela mora agora lá. E eu nunca soube se era isso que eu queria, né? Mas aí eu fui porque, tô fazendo nada aqui mesmo, né? Vou lá para os Estados Unidos, vamos ver qual que vai ser. E aí, quando eu cheguei lá, eu tomei um baque muito grande, porque eu não gostava do lugar. Eu não gostava muito do jeito que as pessoas viviam e de como as pessoas agiam em relação a mim por ser brasileira e tudo mais. Então, aquilo começou a me incomodar. E eu comecei a perceber que eu embarquei no sonho de uma pessoa e não no meu. Que eu queria era mostrar para aquela pessoa que era minha tia que, nossa, tá vendo? Eu tô fazendo o que você tanto queria que eu fizesse. E quando eu me dei conta de tudo isso, eu fiquei desesperada, porque eu falei assim, eu não gosto daqui e eu não quero ficar aqui. Só que eu tinha que ficar 1 ano, porque era um contrato com uma família que eu fui morar, que eu precisava trabalhar para eles, e ao mesmo tempo eu tinha que estudar. E aí eu sou uma pessoa muito regrada, então assim, como que eu ia quebrar um contrato? Não, é um absurdo isso, né? Não posso. E eu fui ficando, e eu fui ficando, e aquilo começou a me gerar crise de ansiedade, ataque de pânico. Eu fiquei muito mal, muito, muito mal. E aí o meu namorado, que agora é meu marido, mas na época era meu namorado, foi me visitar. A gente fez o que ele fosse. Quando ele foi embora, eu surtei. Eu falei: não, não é. Eu quero. As minhas pessoas estão no Brasil. O meu lugar é no Brasil. Eu amo a minha família. Eu quero estar no Brasil com a minha família. E quando ele foi embora lá no aeroporto, eu lembro que eu comecei a chorar, assim, parecendo louca, né? E o pessoal nos Estados Unidos são mais frios. Eles não são tão sentimentais que nem a gente. Então ninguém entendia o que estava acontecendo comigo no aeroporto, chorando. E aí aconteceu uma coisa que eu acredito que Deus falou comigo. Eu estava chorando, desesperada, e uma pessoa que trabalha no aeroporto veio até mim e falou assim: por que você está chorando? Aí eu falei: porque meu namorado foi embora e eu não sou daqui. E eu queria voltar para minha casa. Aí ele falou assim: fica tranquila, daqui 2 meses você vai voltar para sua casa. Só que faltavam 6 meses para completar 1 ano. E aí, a partir daquilo, eu entendi que era a minha hora de voltar para casa. E aí eu enfrentei meu pai, principalmente, porque meu pai nunca deixou que eu quebrasse alguma coisa. E eu entendi que aquilo era a minha decisão. E foi a primeira vez que eu tomei uma decisão por mim mesma. E eu falei assim: olha, pai, eu sei que você não vai gostar, mas daqui 2 meses, depois, porque eles iam também para os Estados Unidos me visitar, eu falei assim, e era em 2 meses, certinho. Daqui 2 meses, quando vocês virem, eu tô voltando com vocês. E eu comprei minha passagem e voltei no mesmo avião do que eles. E aí aquilo, assim, foi uma libertação, sabe? Tipo, eu não vou dizer que eu passei 2 meses em calma, porque eu não passei, foi bem difícil. Mas mesmo assim, eu não esqueço daquele homem falando comigo, porque eu acredito que realmente Deus usou ele para me mostrar que eu podia sim voltar para o lugar que eu queria. E é isso. Gratidão, querida.
Dessas duas lições, a gente pode, cada um de nós, parar para pensar o que que a gente aprendeu com isso? Elas, né? O que que eu aprendi vivenciando isso? Doutor Anselmo sempre com aquele porvir, vai dar tudo certo. Mas quando ele fala vai dar tudo certo, eu não posso ficar estagnada à mercê. Eu tenho que fazer a minha parte. Aí entra o que a Clarissa estava falando do poder da fé, essa posição de vocês, porque não é apenas uma viagem, né? Tem toda uma história de vida. Vamos falar de reencarnação, o porquê tudo isso acontecendo, né? Então, qual é o aprendizado? Mais alguém? Mais alguém? Nós temos ainda um tempinho. Mais um para fazer algum comentário. Arlete, vamos lá. Eu quero. Muito exemplo, né? Hora de testemunho. Hora de testemunho. Há pouco tempo eu passei por uma... Aqui em casa nós passamos por uma situação delicada. Na minha vida, nos últimos tempos, minha mãe teve problemas de saúde, ela morava longe, e toda vez que ela ficava doente, eu saía daqui e ficava, enquanto ela estava no hospital, enquanto ela estava se recuperando, eu a acompanhava. E no fim do ano, a minha mãe teve Covid. A primeira coisa que a gente pensa é, a mãe foi internada, é fazer a malinha e ir embora. Vou lá cuidar dela. Mas eu não podia, porque não tinha nem passagem, porque não iam me deixar entrar, porque não... E no primeiro momento você fica o questionamento, por que isso neste momento? E minha mãe ficou muito ruim, e aí desenganaram ela. E naquela noite eu conversei, né? A gente conversa aí com o mentor da gente, com os anjos de guarda. Por que isso está acontecendo nesse momento? Mas em momento nenhum eu me revoltei nem nada. Eu só queria entender. É aquela coisa, né? Eu sei que as coisas acontecem como tem que ser, mas será que dá para explicar? Não deu para explicar, porque naquela noite... Mas eu acordei no dia seguinte, sem a memória, mas com uma paz tão grande, com aquela sensação de que meu pai estava por aqui, que a coisa estava mais tranquila. E naquele dia minha mãe desencarnou. E eu vi meus irmãos saindo de São Paulo, indo correndo para lá, se desesperando, ficando revoltado. E eu não entendeu, a gente no primeiro momento não entendeu por que de alguma forma as coisas aconteceram e a gente não podia estar lá. Eu digo a gente porque o Otávio iria comigo, né? Por que a gente... É um momento que a gente não pode estar lá. E aí, uma semana depois, 8 dias depois, nasceram meus gêmeos, meus netos gêmeos prematuros, de 33 semanas. E se eu tivesse ido lá com a minha mãe, eu não poderia estar ao lado deles, do meu filho e da minha nora, naquele momento que nasceu. Então, tudo aconteceu para que a gente acabe. E o leite, manter essa fé, de ter essa confiança, porque eu acho que a confiança que as coisas estão acontecendo como estão, é que você fica tranquilo, e quando chega lá na frente, você consegue entender o processo. E aí a gente conseguiu manter essa fé que as crianças estavam passando pelo que eles tinham que passar, porque a gente já vinha daquele momento difícil que se terminou naquilo. E aí a gente entendeu hoje por que o meu filho e minha nora precisaram passar por aquele período de UTI, precisaram estar com as crianças ali. Meu filho fala, foi uma imersão de vivência com o filho, que não, foram 18 dias sem internet, sem celular, simplesmente por conta dessas crianças. Ele falou, mãe, isso nada nos prepara para isso. E nada, nem vai ter uma outra lição parecida. Então, a fé nos fez manter a calma, a serenidade e a aceitação.
sem o desespero que eu vi nos meus irmãos, sem o desespero que eu vi nas minhas tias, por uma situação que a gente não podia mudar. Então, eu sou grata a essa doutrina que me trouxe esse conhecimento, essa vivência, e que aí a gente pode, quando pode pôr em prática, você fala, nossa, que bênção, ó, não está só da boca para fora, a gente está conseguindo aplicar. Vai ser sempre assim? Não, eu sei que vai ter hora que a gente vai entrar em surto, mas a gente está preparado. E cada um de nós que estamos estudando, que estamos nos preparando. Eu já falei uma vez aqui também, como diz a Clarice, a gente se repete, né? Que a gente está sendo preparado. E quando vem a dificuldade, a gente pode até se desesperar no primeiro momento, mas a paz que a espiritualidade nos dá, porque a gente acredita e confia nela, isso não tem preço. É isso, gente. Gratidão, querida. Viu, Clarice, posso oi? Pode. só fazer um comentário? Pode. Para a Arlete? No livro Céu e Inferno, está lá escrito, né, que o espírita crê porque compreende porque raciocina. E raciocina é conhecimento, né? Você estuda, né? Então, a primeira coisa, amai-vos e depois instruí-vos. Você se instrui para você compreender, raciocinar. Isso daí é uma coisa muito bacana da doutrina, né? Então, o que a Arlete estava falando, que depois a gente entende, depois é porque a gente começa a raciocinar e começa a compreender o que está acontecendo e porque a gente está passando por esses momentos, né? Gratidão, Silvio. Bom, nosso tempo já está chegando. Clarissa, gratidão, querida, por ter escolhido esse tema. O quanto, eu tenho certeza, vai fazer todos nós pensarmos mais. A gente vai gravar o vídeo, quando vocês assistirem novamente, quanta ideia sobre a verdadeira possibilidade de estarmos reencarnados agora, neste momento específico, que é uma grande bênção para a evolução do nosso espírito. Gratidão, Clarissa. Obrigada, Luz. Obrigada a todos. Muito bom, sempre muito bom. Que, como você me ensinou, né? A gente é o primeiro que toma contato, né, com o que fala. A gente tem que aprender primeiro. Muito bom, obrigada a todos. Agora eu vou fazer um pedido para fazer a prece de encerramento. Mônica, você pode fazer? O microfone está funcionando? Legal. Lembrando do copo com água, da lista com os nomes para as nossas vibrações. E também aquele pedido de sempre, né? A nossa vibração para os abortados. É um pedido que está sendo feito já há algum tempo. Então, que a gente emane essa energia de poder da fé de que eles vão ter condições de voltar numa condição com mais amor. Com você, Mônica. Vamos então agradecendo a espiritualidade, a todas as pessoas que estão participando dessa reunião e as que também não puderam participar. Agradecer principalmente pela oportunidade de estarmos estudando, de estarmos nos conscientizando sobre o poder da fé. Qual a dificuldade de cada um, qual é a montanha de cada um. Pedindo auxílio aos nossos mentores,
aos nossos amigos espirituais para que eles nos fortaleçam, nos clareiem o poder dessa fé e que a gente consiga ter coragem, colocar em prática um pouquinho todo dia, para que as nossas montanhas realmente sejam vencidas. Pedimos também para que a espiritualidade olhe por todas as pessoas que estão passando por dificuldades e que estão vendo de uma forma escura tudo o que está acontecendo. Pelos abortados, pelos que estão partindo de uma forma sofrida, sem consciência, sem entendimento, mas que todos, com o passar dessa dificuldade, consigam se conscientizar, entender e ver a oportunidade de crescimento que tudo isso vai trazer. Aproveitando, vamos fazer a prece da nossa Mãe Maria para que nos proteja, para que nos acolha e que nos prepare para a gente executar essa tarefa de mover nossas montanhas. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora dos nossos desenlaces, que assim seja. Graças a Deus. Gratidão, querida. Nos mantendo nesse padrão de energia, vamos nos preparar para o alto passe, nos imaginando na sala de passes e recebendo dos amigos da espiritualidade essa energia como uma cascata de luz, captando com as nossas mãos, colocando as mãos espalmadas no topo da nossa cabeça, harmonizando o nosso coronário, descendo lentamente, parando entre os olhos, harmonizando o nosso frontal, descendo até a garganta, harmonizando esse instrumento tão importante, descendo até o centro do peito, harmonizando o nosso cardíaco, colocando aí a cor verde, a cor rosa, descendo até a parte gástrica, o esplênico, o básico, soltando as mãos, espreguiçando e dizendo: obrigado, Pai do Céu, muito obrigado por todas as lições que estamos vivenciando. Doutor Anselmo, muito obrigado. Que essa energia possa ser expandida e que todos nós possamos nos envolver também com as atividades que o Luz Divina está realizando. Tem um dos trabalhos muito bonito, que é aquela campanha para doação dos itens dos enxovais, os mimos, né? A parte de higiene para bebê. Então, é um dos trabalhos que está sendo feito, né? Então, gratidão, amigos, por fazermos parte dessa família. Mais uma família que nos une e nos fortalece. Muita paz, muita alegria. E o Carlos com o recado fundamental que muda as nossas vidas. Juízo, hein? Tchau, gente. Muito obrigada a todos vocês. Gratidão. Tchau, boa noite. Tchau, gente. Boa semana a todos. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite, boa noite.